Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Estamos de volta trazendo mais um vídeo topíssimo para vocês aí, tá ok? Vamos reagir hoje ao programa Linha de Passe do canal ESPN Brasil, tá bom? Onde os apresentadores estão comentando sobre o jogo Vasco da Gama versus Flamengo, na qual ficou 1 a 0, Gabigol perdendo um pênalti no finalzinho do jogo aí, onde que a gente acabou o jogo com aquele gostinho amargo do empate com o Vasco, sendo que a gente poderia ter acabado com a vitória, né? Mas tudo bem, estamos aí entregando o vídeo para vocês, que feito com muito carinho, espero que gostem, tá ok? Curtam, comentem, compartilhem, divulguem nosso canal, ativem o sininho da notificação, assim toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação e não vão perder nenhuma novidade sobre o nosso Mengão, o mais querido do Brasil, tá ok? Créditos e agradecimentos do vídeo ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Por favor, siga lá também o canal deles. Espero que gostem do vídeo aí. Deixa o curtir, deixa o like aí, fortalece o nosso canal e vamos pro vídeo. Mas a gente começa com um empate entre Vasco e Flamengo no Maracanã, 0 a 0. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, o Ramon também, os personagens aí desse jogo. 0 a 0 e eu começo em linha de passe perguntando para você, Eugênio. 0 a 0 pro Vasco? 0 a 0 pros dois. É mesmo? É, porque, claro, se você parar pra pensar, William, boa noite a você. Boa noite. Boa noite. Antes do jogo, É. ok, você vai olhar antes do jogo, o Flamengo é favorito pro jogo. Você acha que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? Mas com o transcorrer da partida, o jogo foi ficando igual. O Verratti teve boas chances. Os dois times tiveram as suas situações. O Verratti teve algumas situações ali. Aliás, esse ano ele não está com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o Gabigol que vai bater, né? O Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim. Mas pelo jogo, não costuma perder, mas perdeu, né? Foi um 0 a 0 para os dois, porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar. Clássico tem muito disso, né? Às vezes o pior time consegue equilibrar a partida em função de se doar mais em campo, tentar travar o adversário, bloquear espaços. E o Vasco teve isso. Ele começou com muita dificuldade de jogar, muito para sair lá de trás, muita dificuldade. Mas já do meio para o final do primeiro tempo, ele já era um time mais solto, que conseguia chegar, que conseguia criar. Usa muito o lado esquerdo, com o Piton, tentando fazer essa bola chegar bem para o Verratti. E no final das contas foi um jogo igual. Por incrível que pareça, você pega o meio-campo do Vasco. O Vasco jogou numa espécie de 5-3-2. E o Vasco tem uma carência gigantesca de jogadores de meio-campo. Então começou com o Jair, que saiu, né? Com o Zé Gabriel e com o David, jogando ali num dublê de terceiro homem de meio, saindo para tentar se juntar aos atacantes. Contra o meio-campo de Flamengo, que tinha Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Uma diferença gigantesca. Enorme. No campo, com o passar do jogo, isso não se viu. Então, acho que foi um empate para os dois. O Vasco poderia ter vencido o jogo também. Nós estamos vendo aí Esse gol que o Verratti perde é algo inacreditável. Inacreditável. O primeiro ainda ok, acontece. Mas esse realmente, ó... Resta a gente esperar o Flamengo engrenar, né? Porque tá no começo da temporada ainda, né, pessoal? Deveria ter vencido o jogo, mas para isso deveria ter jogado melhor. E não pode iludir o Vasco, porque há muita carência no elenco ainda. A superação desse jogo de hoje não pode sugerir que o Vasco esteja pronto para uma temporada que, pelo contrário. Claro que a entrada do Adson, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Qualifica o time ali pela direita e tal, mas as funções ali de volantes do Vasco estão muito carentes nesse início de temporada. E no final, só para pontuar. Pode falar. Não quero tirar aqui culpa do Gabigol, nem tirar méritos do Léo Jardim. Mas essa faixa final de gramado no gol à esquerda dessa vez do Maracanã, que está um pasto, talvez tenha atrapalhado um pouco, o que ele bateu fraco na bola e aquilo segurou um pouco a bola.
E aí a Pode não ser responsabilidade desculpa, mas o Gabigol bateu muito mal. Sem dúvida nenhuma. Mas muito mérito E o do goleiro Rocha, que acertou o canto. também foi lá. muito bem Esse lance do no lado pênalti certo aí que para poder buscar essa a gente bola. pode até discutir, mas foi do pelo que a gente canto, tava mas conversando, não foi inclusive, forte. programa, Então, não tem muita discussão. vamos dizer Foi assim que pênalti teve um mesmo, grau de cobrança do dificuldade Gabigol, tão pra quem não grande viu lá. assim Olha o que tá pro falando aqui, goleiro, ó. né? fraquinho. Bateu fraquinho. E acho que isso fraco. o gramado ajuda a tirar um pouco da... Dá essa impressão, gente. Também tem essa impressão que o estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Pode falar, André. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o 3º goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel, boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti, é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar com os goleiros de hoje... Prometeu, tem que cumprir. Para entrar assim... 35 gols prometeu pro Zico. Forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito. Mas o Léo parou a bola e depois segurou. Tô torcendo muito que você consiga, viu? A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, o jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal. O Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente. Clássico com o Vasco. Foram 34. Independentemente de ser no começo da Taça Guanabara. É a rivalidade. É clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio também, concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né? Se o Tite vai continuar insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou evidentemente capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve a oportunidade hoje e perdeu. E que o pênalti hoje que ele perde... Não adianta entrar e não aproveitar a oportunidade, né? Muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol tem que aproveitar não tá bem, as oportunidades que são dadas a ele. Não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos esses questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olá.
É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol, e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido, e mais sobre confiança. É um jogador que... Acho que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela, e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente, nessa fase ruim, é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi um Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando mais, eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim. Tá aí, pessoal, finalizamos o vídeo por aqui. O pessoal falou então aí da promessa do Gabigol para o Zico, que iria fazer 35 gols esse ano, né? E para isso o Gabigol precisa ter oportunidades. Mas mais do que oportunidades, ele tem que aproveitar as oportunidades que são dadas para ele, né? Fez um gol contra, se não me engano, o Sampaio Corrêa, né? E ontem, num lance de pênalti, que é a especialidade dele, que ele é um dos melhores aí do mundo no quesito, né? Não pode desperdiçar dessa forma, né? Mas deixa aí embaixo o que você acha do Flamengo, o que você acha do Flamengo para esse jogo contra o Vasco e quais são as suas expectativas para o ano do Flamengo. Pelo menos assim, para mim, eu acredito que o Flamengo vai demorar um mês e pouco aí até encaixar todas as novas peças que chegaram, juntamente com as peças que já estavam no elenco, e começar a engrenar e dar uma amostra do que realmente esse time é capaz de fazer, tá ok? Então, comenta aí embaixo o que você acha do Flamengo, qual que é as suas expectativas para o ano aí, e vamos dialogar. Curte o nosso vídeo, comenta, compartilha e siga o nosso canal, tá ok? Até a próxima, fiquem ligados porque em breve mais um vídeo para vocês. Valeu, tamo junto, nação!